A paz do Senhor, meu irmão. Boa noite. Estamos aqui com a lição bíblica, terceiro trimestre de 2025. O título dela é A Igreja em Jerusalém. Estamos na lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áudio. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios 1, do 23 a 25. A necessidade da pregação, terça. Marcos 16, 15, chamados para pregar, quarta. Lucas 4:18, ungidos para pregar. Quinta, Atos 4:16, pregando Cristo. Sexta, Atos 4:19, um chamado ao arrependimento. Sábado, Atos 4:25, ênfase da promessa abrâmica. Leitura bíblica em classe, Atos 3:11 ao 19. E, apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhai-vos disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, pediste que vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Plano de aula, introdução. Essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a imagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica pode, no poder do Espírito Santo, além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo, não transmite apenas palavras vazias. A mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que é um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor.
Tópico 1. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, do 15 ao 29, versículo 23, e Gênesis 22, 18, versículo 25. Há também uma conexão com Salmos 22, do 1 ao 31, versículo 18, e Daniel 9, 26, versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos 3, 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Gênesis 26, 24, 28, 13, 31, 42, 53, 32, 9, Êxodo 4.5, versículo 1, Reis 18, 36, Crônicas 29, 18, Crônicas 36, Salmo 47, versículo 9. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo Jesus. Disse que as Escrituras davam testemunho dele. João 5:39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, segundo suas palavras. Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, Atos 3:18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então, aqui, irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, os profetas já anunciavam que haveria um Cristo, e a forma que ele haveria de padecer. Anunciavam desde a sua operação, né, como ele seria. Eles também disseram que ele seria maravilhoso, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus conosco. Então, os milagres que ele faria, né, também disse de onde ele viria, né, que por onde ele passaria, né. A parte comenta que ele veio de Nazaré, né, onde havia trevas, houve luz, porque resplandecia a luz, porque o Messias ele foi criado lá, praticamente, né? Então, as Escrituras do Antigo Testamento, os profetas já profetizaram que Jesus Cristo viria, o que ele se tornaria, o que ele faria e como ele padeceria, né? Então, tudo estava escrito, até mesmo o sofrimento de Davi. Davi, ele vem dizer em Salmos, né? Grande parte do seu sofrimento, há uma semelhança do sofrimento de Davi com o que Cristo padeceu. Tópico 3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. Atos 3:19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos.
Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos? Então, o que acontece? No momento que nós estamos no pecado, nós estamos aprisionados. Há uma prisão invisível da alma. Essa prisão, ela pode e traz efeitos visíveis também ao corpo, ao ponto de a pessoa viver oprimida, viver cativa, Muitas vezes ela vive presa a limites, a costumes, a comportamentos. Então, quando vem a palavra de Deus, o que acontece? É como se o próprio Deus resgatasse aquela alma daquela prisão, irmãos? E vemos também a necessidade de a pessoa que está passando por essa libertação, ela deve deixar de lado, parar com a prática daquele algo que aprisionou-a. Então, por exemplo, se eu estou aprisionado ao furto, e Deus, com a sua palavra, através de Jesus, o Espírito Santo, me libertou, estou livre. Eu devo abandonar essa prática, porque se eu tornar a praticar, seria o mesmo que voltar àquela prisão. Um exemplo, irmãos? Tópico 2. A igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzindo como fixar os olhos, na passagem. E Pedro, como João, fitando os olhos nele. Atos 3.4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos da revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então vemos aqui, irmãos, o subtítulo: o Espírito capacita o mensageiro. Então nós vemos aqui a função do Espírito Santo, além de libertar a pessoa, ela vai capacitar essa pessoa para fazer a obra de Deus, convencendo. A pessoa vai ter uma certeza do que Deus quer fazer e o que Ele vai fazer. O Senhor se comunica conosco a respeito do que Ele pretende fazer. Irmãos, fixar os olhos. Essa mensagem, essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra.
e o curou. Atos 14:9. Da mesma forma, aparece em Atos 3:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos do falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e unção do Espírito Santo. Então vemos aqui, irmãos, que a capacidade que o Espírito Santo traz para curar também traz consigo uma capacidade de curar também, de libertar, né? Vemos aqui um comportamento igual nessas duas ocasiões, que Paulo, ele fixa os olhos. Então, a partir do momento que Deus mostra o que ele quer fazer, aquela atenção, ela chama a atenção aos olhos de quem vai fazer a obra de Deus, né? Muitas vezes, uma pessoa que não conhece ainda o Espírito Santo, talvez vai se surpreender em algum momento em que ele se encontra fixado, né? Observando uma situação, ele quer trazer, Deus quer usar ele para trazer uma cura, uma libertação, uma palavra. Então, não é por acaso que um ungido de Deus, ele presta atenção em algo. E a pregação não é simplesmente um discurso, ou seja, não é um teatro, não é apenas decorar, né? Uma pregação é realmente deixar Deus usar a vida da pessoa, a pessoa se colocar à disposição de Deus para ser usado, ao ponto que ele vai falar coisas que Deus está de acordo, que Deus confirma e que Deus realmente está fazendo. O Espírito Santo glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João 16:14. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que se vos maravilhais disso? E por que olhais tanto para nós, como se por própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de discurso humano. Então, irmãos, nós vemos que quando Deus usa o homem para fazer algo, imediatamente esse homem ele não aceita nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de vanglória. Ele atribui tudo isso a Jesus Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que nós vemos hoje, irmãos, muitos casos, falsos profetas que, quando fazem algo, trazem benefício para si, se vangloriando, se enchendo, esquecendo de atribuir a Deus o ato feito. Daí você já pode ter certeza que aquele homem, ele não está com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não aceita nenhum tipo de vanglória.
E ele atribui tudo o que ele faz a Jesus Cristo. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3:17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. A insensibilidade às coisas espirituais é marca daqueles que não conhecem a Deus. Essa pessoa que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então, realmente são essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? São pessoas perversas e pessoas ignorantes. Para que sejam confrontados, né? Confrontados com a palavra de Deus. Por isso que o cristão, quando ele se converte, ele deve examinar as Escrituras, ele deve se lembrar do que a Bíblia fala, porque em certo momento haverá a necessidade de uma explicação, de um confronto. Haverá um certo momento que vão perguntar por que que você faz isso, por que que te leva a isso, onde está escrito. Então, todo cristão ele deve saber onde está na Bíblia, o que que a Bíblia fala. Ou se não souber na hora, ele vai buscar, mas ele vai ter uma ideia, né? Fala, não é assim que a Bíblia fala. Mas a palavra de Deus, ela também é alimento para quem já serve a Deus, né? Então, a palavra também, ela é como um pão, né? Que Jesus, tentado no deserto, ele citou também as Escrituras, que naquela época existiam apenas o Antigo Testamento. Ele vai dizer, quando Satanás diz a ele, se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, assemelhando a palavra de Deus a um alimento, né? Um alimento espiritual que nós, cristãos, devemos ter alimentado, né? Ter se alimentado diariamente. Subtítulo 2. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Por um lado, os ouvintes apóstolos já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, gera uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando o refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se de uma futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Okay? Então, nossa esperança não é vã, né? Nós temos, além de já termos refrigério, temos a paz em Cristo, nós também temos esperança vindoura, né? De morar com o Senhor no céu. Sinopse 3. A igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo.
Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo simples pecador, com gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Amém, irmãos? Espero que eu tenha ajudado em algo a expor aqui a lição bíblica de hoje. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Tenham uma excelente noite. A paz do Senhor.